E para mim, constitui-se um privilégio de poder estar aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Eu quero apresentar aqui a minha família, que me faz alegria de estar me acompanhando e sempre me acompanhando, sempre está comigo, a minha esposa, a irmã Rosana. Esposa, irmã Rosana, sim, esposa. Também o meu filho primogênito, Elias. Aí tem o Everton, o segundo, de 17 anos, Elias 19, o Everton 17. E tem a Mayumi, a caçula de 14 anos. E eu louvo a Deus pela minha família, que tem sido e continua sendo uma bênção na minha vida. Se não fosse por ele, se não fosse por Jesus e por eles, eu não estava aqui nesta manhã. É uma bênção a minha família. Meus filhos louvam a Deus. E a minha esposa me ajuda na oração. Sempre tem orado por mim. Amém? Eu quero convidar-lhes que abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E nós vamos reler o versículo na qual já foi lido nessa manhã. O versículo de número 10. Enquanto os irmãos encontram esse texto, eu quero agradecer por reencontrar o meu amigo pastor Kendi, a sua esposa, a missionária irmã Ana Cláudia, e poder conhecer os seus filhos nesta manhã. Tive o privilégio de conhecê-los há cerca de 18 anos atrás. Nós morávamos na cidade de Nerima e eu trabalhei junto com os pais, os irmãos da nossa irmã Ana Cláudia. E pudemos ter também tive o privilégio de congregar junto com ela e com seus pais na Presbiteriana Renovada, nesta igreja. E eu servi a Deus por um ano, aproximadamente, na Presbiteriana Renovada, na cidade de Tsurumi. E ali foi para mim uma escola, onde eu aprendi de Deus muitas experiências que hoje nós colocamos em prática. Experiência gloriosa. Eu louvo a Deus por Deus ter me concedido o privilégio de congregar nesse ministério da Presbiteriana Renovada. Hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, mas eu confesso aos irmãos que eu tenho saudade da Presbiteriana. Glória a Deus, amém? Deus abençoe. Quando se encontraram, Mateus capítulo 5, versículo 10. Leiamos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Podem sentar. Glória a Jesus. O pastor me deu oportunidade para ministrar a palavra, mas eu queria pedir, se possível, deixar o meu filho louvar Deus com hino. Sim, ok? Ok. Ele disse que ok lá atrás. Pode ser depois da mensagem? Depois da palavra ele vai louvar Deus com o hino. Eu não sei se vai ser ele, os três, não sei como é que eles vão fazer. Bem, então depois da mensagem, na oração ele vai louvar Deus com o hino. Glória a Deus. Meus amados e distintos irmãos,
Aqui nós lemos o versículo da Bíblia que diz que feliz é os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós vemos Jesus, ele dizendo da alegria, da bem-aventurança dos que sofrem perseguição, dos que sofrem tribulações por causa da justiça de Deus, porque assim os que sofrem têm de Deus a sua recompensa, que é o reino dos céus, que é estar vivendo eternamente na presença de Deus. Quando eu li este versículo, eu entendi que nós cristãos estamos sujeitos a passar por aflições, por tribulações. E a Bíblia nos diz, em João 16, no versículo 33, disse Jesus: eu vos tenho dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estas palavras é de Jesus. E Jesus disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu queria pedir para você dizer para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado, à direita, à esquerda, e diga a ele, diga a ela: tende bom ânimo, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu, nós também venceremos. Ele nos garantiu isto, dizendo-nos: tende bom ânimo. Diga ao teu irmão: tende bom ânimo, em nome de Jesus, porque a vitória é nossa, pelo poder do seu sangue. A Bíblia Sagrada, ela nos fala em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. Está escrito, versículo 1: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos. Diz assim: a paciência é a experiência, versículo 4, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação, ela tem esses frutos, produz a paciência. Quando nós sofremos tribulações, nós estamos na escola de Deus, nós estamos na faculdade de Deus, conhecida na Bíblia, a faculdade da tribulação, a faculdade do sofrimento. E quando nós, enquanto estivermos nesta terra, estamos nesta faculdade, estamos nesta escola, mas Jesus, Ele está intercedendo por nós. Diz a Bíblia em Romanos 8, que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque o propósito e a vontade de Deus é que nós, nesta escola da tribulação,
do sofrimento, venhamos ser aprovados por Deus. Venhamos tirar nota 10, a melhor nota possível, porque o próprio Deus, Ele nos ajuda na hora da tribulação, na hora da fraqueza. A tribulação, ela produz um gozo muito excelente de experiência. Quando nós sofremos tribulações, nós vamos poder dizer testemunho, contar testemunhos do quanto sofremos, do quanto lutamos e como Deus foi bom para conosco. Só conta testemunho quem passou por tribulação, quem passou por luta, quem passou por aflições. A Bíblia Sagrada, ela tem vários exemplos de homens que sofreram tribulações, mas eles venceram. No capítulo 11 do livro de Hebreus, está escrito lá: os heróis da fé, os que passaram por muitas tribulações, os que sofreram por muitas aflições, mas eles venceram pela fé no seu Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia, em Gênesis 37, de um jovem por nome José. José, ele era amado pelo seu pai. José, ele era o querido do seu pai, porque ele era um filho obediente, um filho fiel. E quando seus irmãos faziam alguma coisa errada, José levava ao seu pai a notícia que os seus irmãos estavam em falha com Deus. E o seu pai amava José, porque José andava na presença de Deus. E um certo dia, José teve um sonho, e ele sonhou que os peixes na qual ele estava trabalhando com seus irmãos no campo, os peixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. E ele teve um segundo sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E a Bíblia nos diz que ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos. E os seus irmãos ficaram furiosos com José, porque ele era o querido do seu pai. O seu pai fez-lhe uma túnica de várias cores. O seu pai o amava, e por esta razão os seus filhos o invejavam. Os seus filhos, os irmãos de José, desejavam-lhe mal. E um certo dia, José vai ao campo para ver como estão os seus irmãos. E quando os seus irmãos o avistam de longe, eles planejam, dizendo: vamos dar cabo no nosso irmão, vamos dar fim no nosso irmão. E um dos seus irmãos, o irmão mais velho, o primogênito, Judá, intercede por ele. Diz: não façamos isso, lançamos-o numa cova e vamos matar um cordeiro. Vamos pegar sua túnica, sujar com sangue e levar ao nosso pai e dizer que uma besta fera o comeu. E a Bíblia diz que eles lançaram José na cisterna, lançaram José na cova. E a Bíblia diz que eles tomaram a túnica de José. Depois eles tiveram um segundo plano: vamos tirá-lo da cova, porque vamos vender ele para os mercadores midianitas. E quando eles passarem aqui, nós o venderemos. E venderam José por 20 moedas de prata. A Bíblia nos diz que José ele foi vendido para o Egito. E ele foi morar na casa de Potifar, que era um dos soldados do rei do Egito, o faraó. E na casa de Potifar, José ele serviu como mordomo. E a Bíblia diz que na casa de Potifar ele prosperou, porque ele era fiel, ele era justo, ele estava sofrendo por causa da justiça de Deus.
Ele estava sofrendo porque ele era fiel a Deus. E o sofrimento que o justo passa por ser fiel, Deus não lhe abandona. Deus não lhe deixa desamparado. A Bíblia nos diz que Deus estava com José. Na hora da sua aflição, o Senhor era com José. A Bíblia diz que José foi lançado na prisão, porque houve uma trama contra José. Houve uma acusação falsa contra José. E por esta razão ele foi lançado na prisão. A Bíblia nos diz que quando ele foi lançado no cárcere, na prisão, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Eu estou dizendo que o Senhor era com José, porque ele era fiel. A Bíblia diz, lá mesmo dentro do cárcere, Deus o prosperou. E ele passou de prisioneiro para ser carcereiro, chefe dos cárceres, dos presidiários, porque Deus era com José. Lá no cárcere, ele interpreta os sonhos do padeiro, do copeiro. E a Bíblia diz que quando ele interpreta, tudo quando ele interpretou o sonho, assim aconteceu. E quando o copeiro foi levado à presença de Faraó, e o Faraó estava perturbado, porque ele teve um sonho com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas e 7 espigas feias, raquítica. E ele não sabia a sua interpretação, a interpretação do sonho. Mas o copeiro deu testemunho que quando ele estava na prisão, tinha um jovem, um homem de Deus, que interpretou o sonho dele. E tudo o que ele interpretou aconteceu. E diz a Bíblia Sagrada que Faraó mandou chamar José à presença de Faraó. E José se apresentou. Ele dá a interpretação do sonho. E Faraó olha para José e vê-o como um homem sábio, inteligente. E ele dá para José o governo de todo o Egito. O coloca como governo de toda a terra do Egito. E José, ele passa a cuidar de todas as coisas materiais do Egito. E a Bíblia diz que quando chegam os 7 anos de fome, quando os irmãos de José vai comprar comida no Egito, a Bíblia diz que José se faz conhecer aos seus irmãos. No capítulo 45 de Gênesis, a Bíblia diz que José se faz conhecer aos seus irmãos. Quando seus irmãos vê José, vê que é José, eles ficaram preocupados, porque pensavam eles, agora é o momento do nosso irmão José se vingar de nós. Nós fizemos-lhe o que era mal, nós o prejudicamos, nós o vendemos, nós o maltratamos, e agora ele vai retribuir. Pensavam os irmãos de José no capítulo 45 de Gênesis. Mas José não fez isso. A Bíblia diz que José olhou para os seus irmãos, capítulo 45 de Gênesis, e disse para os seus irmãos: não foi vocês que me mandou para o Egito, não foi vocês que me enviou para esta terra, mas isso foi obra de Deus, isto foi plano de Deus. Foi Deus que me enviou a esta terra para conservar as nações da terra em vida, principalmente também vocês. E a Bíblia diz que Deus abençoou José, porque José, na hora que ele tinha o direito humanamente dizendo de se vingar, mas ele foi misericordioso. E a Bíblia diz no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados mansos de coração, os mansos, porque deles é o reino dos céus. Quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos prospera. E José não atribuiu o seu sofrimento aos seus irmãos. Ele não disse que ele estava naquela situação, naquela posição, por causa e culpa dos seus irmãos. Mas ele entendeu que aquilo era um projeto de Deus na sua vida. Aquilo era um plano de Deus na sua vida. Tudo que o justo, o cristão fiel a Deus passa, Deus os conserva na sua presença. O sofrimento do justo, o sofrimento do salvo, do crente, nascido de novo, é permissão de Deus. A Bíblia nos dá outro exemplo de um homem chamado Moisés. No capítulo 3 do Êxodo, que Moisés estava pastoreando na terra de Midian, cuidando das ovelhas do seu pai, ou do seu sogro, Jetro. E a Bíblia diz que quando ele estava cuidando das ovelhas, veio então uma visão. Ele vê uma visão de uma sarça pegando fogo. E aquele fogo era um fogo diferente. Era um fogo do céu. Porque a sarça ardia, a sarça queimava, mas ela não se consumia, porque era um fogo diferente. E a Bíblia diz que José, ele ouve uma voz no meio da sarça, que dizia a Moisés: Moisés, esta terra que tu estás pisando, ela é santa, tire as sandálias dos teus pés. E o Senhor começa a falar no meio da sarça ardente, porque ele estava na presença de Deus. E a Bíblia diz que Moisés entendeu que aquele era o momento dele realizar uma grande obra para Deus. A princípio lhe veio algumas dúvidas, mas ele entendeu que o Senhor, Jeová, estava lhe enviando a terra do Egito para tirar os seus irmãos da opressão de Faraó. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés, há 40 anos atrás, antes desta visão, ele matou um egípcio, porque ele tentou salvar um dos seus irmãos hebreus. Moisés sabia que Deus tinha uma grande obra na sua vida. Moisés sabia e conhecia o livramento que Deus lhe dera através da sua mãe Joquebede, porque no nascimento de Moisés houve um decreto real, um decreto no Egito, que se matasse todas as crianças hebreias, todos os homens, os filhos que nascessem do sexo masculino. Mas por uma provisão, uma providência de Deus, Deus livrou Moisés daquele decreto. E Moisés, ele foi então para a casa de Faraó através do rio Nilo. E a Bíblia diz que a filha de Faraó adotou Moisés. Aleluia. E ela pagou a própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Aleluia. Lhe dando um salário, dizendo: tu vai cuidar de Moisés, ainda tu vai receber salário. Certamente Moisés sabia de todos esses projetos, de todos esses livramentos. E Moisés entendia que Deus tinha um plano na sua vida. E quando Moisés ele foi criado pela sua mãe Joquebede, com todos os privilégios de um príncipe, porque ele estudou nas melhores escolas do Egito, porque ele era filho adotado pela filha de Faraó. E a Bíblia diz, quando ele completa 40 anos, e ele vai então livrar um dos seus irmãos hebreus, e ele mata um egípcio, e ele enterra-o na areia. E a Bíblia diz, por esta razão ele vai para o deserto. E depois de 40 anos ele tem esta visão, na qual eu já vos antecipei. E a Bíblia diz que agora Moisés, com 80 anos, ele volta ao Egito. E ele então, através da mão poderosa de Deus, ele tira o povo
de Israel da opressão de Faraó. E então, queridos irmãos, e Deus permitiu Moisés passar na escola do sofrimento, lá no deserto, 40 anos no deserto. Ele passou pela faculdade de Deus. Moisés, ele teve 3 fases na sua vida, de 0 a 40 anos. Ele estava no Egito, sendo formado e criado no Egito. Depois dos seus 40 anos, dos 40 a 80 anos, ele foi para o deserto. E dos 80 aos 120 anos, ele conduziu o povo de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor assim levou Moisés. Ele teve três fases no seu ministério. E a Bíblia Sagrada nos ensina que antes de Moisés tirar o povo do Egito, ele teve que passar pela escola, ele teve que passar pela faculdade, teve que passar pela provação, para entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Para nós fazermos alguma coisa para Deus, precisamos passar pela escola de Deus. Todo o sofrimento do justo é Deus trabalhando na sua vida, é Deus lhe preparando para uma grande obra. Se você está sofrendo, se você está sendo provado, é porque Deus está te levantando para uma grande obra. Se o irmão pastor quiser traduzir aqui, pode vir. Quando Deus permite nós passarmos pelo sofrimento, é porque Deus está nos preparando, é porque Deus está nos ensinando como melhor ser vivido, como melhor fazer a sua obra. Todo o sofrimento do justo, crente fiel a Deus, é permissão do Senhor. All the suffering of the righteous people have been by permission of God. Amém? Amen. Melhorou? José passou na faculdade de Deus Was overpassing the college of para God ser governador do to Egito. be a governor of Egypt. Moses passou na faculdade de Deus Was overpassing in the college of God para ser o legislador de Israel. to be a ruler in Israel. A Bíblia nos dá outro exemplo de The um homem, Bible give us another example, por another nome man, Jó. like a Job. Quando nós lemos o livro de Jó, And when we can read no the book capítulo 1, in the chapter 1, a Bíblia nos the diz Bible que says Deus that God dá testemunho de Jó, give testimony of Job, dizendo que ele era um homem íntegro, speaking that he was a righteous ele era man. reto, He was righteous. temente a He was Deus, fearing God. e ele desviava-se do mal. And he was escaping from the evil. Mas um certo dia, But in the right way, Satanás pede permissão a Deus Satan was asking permission from para God tirar tudo quanto Jó to possuía. take in everything that Job was. Jó, ele tinha 3.000 camelos, Job has 3,000 camels, 7.000 ovelhas, 7,000 sheep, 500 juntas de and bois 500 couples of cows, e 500 jumentas. and then 500 donkeys, 500 juntas de bois and 500 couples of cows. Representa. It represents 1.000 bois. 1,000 cows. Então Jó tinha 1.000 bois And Job had e ele 1,000 tinha cows, 500 jumentas, and he had 500 donkeys, 3.000 camelos, and 3,000 camels, 7.000 ovelhas. and 7,000 sheep. Era 7 filhos varão, homem, It was just 7 men, sons, e 3 filhas mulheres, and then 3 daughters. as mais bonitas e belas do The Oriente. most beautiful women of the Orient. at Mas the time. num só dia, But in just one day, Deus permite God gave the permission que Jó that Job perde tudo quanto ele to lose possuía. everything that he had. Perdeu seus camelos, as He suas lost the jumentas, camels, the donkeys, seu gado, and the, seus filhos, the suas cattle, the filhas. sons and daughters. E a Bíblia And diz the Bible says que Jó rasga o seu manto. that Job was E ele, taking out his dresses. e ele diz: no And he saí, was speaking, no ventre da minha I mãe, get out naked from the e womb of my nu mother, tornarei and then I will go back para lá. naked for there. Bendito seja o Senhor. Blessed be the name of the Ele o Lord. deu Yeah. He gave me, e ele o tirou. and he took it out. E Jó não atribuiu a Deus, And Job was not given for God, Culpa speaking for alguma. God, any kind of guilty, mas ele glorificou a but Deus. he glorified God. Satanás não se contentou com isso. Satan was not Ele satisfied volta with this. diante de And Deus then he kept back e to the ele presence pede of God. permissão And he was asking permission para tocar na saúde de Jó. to touch in the health of Job. E agora ele já estava pobre, So in that time he was poor. só lhe restara a saúde. He just had the health. E
a sua esposa. and his wife. Mas a Bíblia diz But the Bible says que that Satanás, Satan, ele chega diante de Deus. he was coming before the E ele presence of pede God permissão. and was asking, requesting Deus dá permission. permissão a Satanás God gave permission for Satan a tocar em Jó, to touch in Job, mas só não permite but don't give the permission tocar na vida to dele, touch in the life of porque a Job, vida de Jó because the life of Job pertence a Deus. belongs for God. A nossa vida, Our life, a tua alma, your soul, pertence a Deus. belongs from God. Satanás pode roubar alguma coisa material sua, Maybe Satan can rob mas ele não pode roubar a tua alma, but cannot rob your soul, tua vida, your life, porque Jesus comprou ela because Jesus bought this através do seu throughout sangue His blood, na cruz do in the cross Calvário. and the A Calvary. tua vida Your life pertence a Deus. belongs from God. Satanás não pode tocar na tua Satan cannot alma, touch in your soul porque ela pertence a Deus. because it belongs from A God. Bíblia diz The Bible que says Satanás toca na saúde that can touch in health de Jó, in Job, e ele pega uma chaga, uma lepra, and he was acquiring the leper, do alto da cabeça à planta dos and pés, from the head until the e feet, ele cai na cinza e no and pó, then he was growing to the e ele ground. começa a raspar-se com um caco de telha. He was taking out this Eu estou falando de this sofrimento, illnesses. I'm speaking eu estou about the falando de suffering. tribulação, I'm speaking about e ele começa a tribulation. raspar-se com um caco de And telha. he was E taking this. diz a Bíblia And the Bible que says chega a mulher de Jó, that the women of God, a única the que Job, sobrou, the only one that a was única que remaining, poderia lhe dar apoio, the only one that could give some support for naquele him momento at that difícil. moment, in difficult moment. Mas ela olha para ele e diz: But she was looking for him and ainda saying, tu retens a tua integridade but still you are in a righteousness Deus, to God. por que tu não morre? Why don't you die? Por que tu não acaba a sua vida? Why don't you take out from your Olha a tua life? situação Can miserável. you see your miserable situation now? Jó olha para a sua mulher, Job was looking for her, e ele diz: his wife, and then say, falas tu como uma louca, you are a crazy o man, meu Redentor, because my Redeemer, ele vive. he lives. E Jó não pecou com seus lábios, And then Job didn't não atribuiu fall Deus his culpa lips. alguma, And he didn't give mas guilt for ele God. entendeu But he que na understood tribulação that in tribulation, o Senhor estava com the ele, Lord was together with him. Deus estava com ele, God was together with him porque ele era fiel a Deus. because he was faithful to E a God. Bíblia And then diz the Bible says, que quando os três amigos de Jó, when the three friends of Job, ele faz Eliphaz, Bildade, Bildad, Zofar, and then Zophar. ele faz no capítulo 4 do livro de Jó, And then they came in the chapter 4 of the book of Job. ele começa a julgar a Jó, And they began to judge Job. e ele começa a dizer: And then they began to speak. tu estás nesta situação, You are in this situation. capítulo 4, versículo 8, And then chapter 4 verse 8. e ele começa a dizer: porque tu és injusto, You are in this situation because you pecou are contra unrighteous. Deus. Because you've sinned against God. veja que no capítulo 1, versículo 1, And then you can see in the chapter 1 Deus verse diz que 1. ele era reto, And then God Ele era temente. says that he was era righteous. He fiel was e fearing. desviava-se do mal. Faithful. And then was departing from evil. Mas no capítulo 4 But in the chapter 4 e o versículo 8 de Jó, and the verse 8 of Job, ele faz, Eliphaz diz began to que speak Jó era injusto, that Job wasn't que righteous. Jó tinha culpa com Deus em That alguma God falha. had a guilty with God in some part of his life. Ele não entendeu o projeto de Deus na vida de He Jó. didn't understand the project of God in the life of Job. Ele não entendeu o trabalhar de Deus na vida de Jó. He didn't understand the works of God in the life of E isso God. acontece And conosco. it happens with us as Às well. vezes nós passamos por sofrimento. Sometimes we are suffering. Tem pessoas que não compreendem, There are many persons that don't que understand. não entendem. That don't Na hora que understand nós the estamos suffering. sofrendo, In the time that we are e suffering. começa a nos acusar And then begin to accuse us. de pecado, Death, about de sin. falha And then fails diante de Deus. before God. Mas a Bíblia diz, But the Bible says, Mateus capítulo 5, versículo 10, Matthew chapter 5 verse 10, que nós passamos por tribulação. overpass tribulation. E a Bíblia diz: bem-aventurado And blessed, the Bible os says que that blessed passa tribulação. all of those that overpass Por tribulation causa da justiça. by the righteous. Jó estava naquele dia But Job was in that day sofrendo, suffering porque ele era um fiel, justo homem de because Deus. he was a righteous man. Mas o Senhor era com ele. But God was together with him. Aparece um segundo amigo de Jó, There we can see a second friend of Job, Bildade. Bildad. E Bildade começa a acusar a Jó. And then Bildad began to accuse Job. Capítulo 8 do livro de Jó. In the chapter 8 of the book of Job. Bildade o acusa And the Bildad began to accuse him. e diz: você não tem sido
um crente fiel. And then he speaks, you have not been a faithful Christian, Não tem, faithful believer. não tem oferecido sacrifícios a Deus. You are not offering sacrifices to God. Por isso você está sofrendo. Because of this, you are suffering now. Aparece um terceiro amigo, And there become another third friend, Bildade. Bildad. E Bildade começa a acusar Jó. And then he begins to accuse Job. E diz que ele está passando And then begins to speak that he was o overcome sofrimento the suffering. e colhendo And then reaping o fruto que ele plantou. the fruit that he was sowing E before. começa a dizer: And then begins to speak, isto aí this, é fruto it is a do fruit que você plantou. of you saw it Você before. plantou You saw it e você está and colhendo. you are reaping now. Mas só que Deus conhecia Jó. But God knew E Job. Deus sabia And God knew da condição de Jó. the condition about Como Job. ele sabe As well as he da knows minha e da tua condição nesta mine and manhã. yours condition here in this morning. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, And then the Bible says in the Romans chapter 8, versículo 1, in the verse 1, que diremos pois estas coisas? how we should speak about those things. Se Deus é por nós, If God had been with us, quem será contra nós? who will be against us? Que ele nem mesmo seu próprio filho poupou, And he didn't keep his own mas son, ele entregou seu filho but he gave his own son por nós. for every one of us. Quem tentará Who will try a acusação to accuse contra os escolhidos de Deus? against the chosen É people of God? Deus quem os justifica. Because it's God that Quem justifies os them. condenará? Who can condemn Pois us? foi Jesus Cristo Because it was Jesus que Christ morreu por that nós died for na cruz do everyone. Calvário. Cross and Calvary. Não aceite Not accept acusação accusation contra a sua vida, against your life, porque Jesus já te perdoou because Jesus dos forgave you. meus e dos teus pecados. Mine and your sins. Ele não se lembra He mais. don't remember Foi more. lançado no mar do esquecimento. They were thrown out in the Satanás sea não- of the forgotten. Satanás não tem o endereço deste mar. And then Satan don't have the address of this O place. nosso maior e pior inimigo que seja, The worst enemy maybe não should tem be. endereço deste mar. He don't have the address of the Porque place diz- that God diz put a their Bíblia sins. Because the Bible Que o says endereço dele that the address of é o this place, esquecimento. it is the forgotten Deus não place. se lembra mais. God will not E remember Deus more manda te things. dizer nesta manhã: God speaks for you, for me to speak não to se you. martelize Don't be martyred. Não Don't sofra. suffer with martyrdom. pelas coisas passadas, Are the things that happened in the porque o past. Senhor já te perdoou. Because God forgave O you. sangue dele tem poder Because His blood has a para power te to purificar purify you de todo pecado. from every sin. Você, meu irmão e minha irmã, You, my já é perdoada por you Deus, already have been forgiven. já é justificada You por already have been Deus, justified by pelo God. sangue de By the blood of Jesus. Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus How por many isso? can glorify the name of the Lord? Glória a Deus, glória a Deus. Hallelujah. E a Bíblia diz que Jó não And the Bible pecou. says that Job didn't sin. Aparece um quarto amigo de Jó, And there was a fourth man. no capítulo 36 do livro de Jó, And then in chapter 36 in the book of Job. por nome Eliú. Elihu. E Eliú diz: And then Elihu says, Jó, Job, isso aí que você está passando these problems that you are overpassing now, é porque você nasceu para sofrer. it is because you're born to suffer. E ele aplica And then he applied uma teologia a kind of theology, do sofrimento, theology of suffering. dizendo que o homem nasceu para sofrer. The mankind born to suffer. E ele começa a acusar Jó, And then he began to accuse Job. que você vai sofrer, vai And you will sofrer, suffer, you will não suffer. vai, nunca vai melhorar. And never will become better. É aquela pessoa negativa It is a kind of que negative não tem person otimismo. that don't have optimism. Quando ele olha para alguém que está sofrendo When they are looking for someone that are suffering. e ele diz: está mal, And then they say it's bad, vai it's ficar bad, mal and become worse. e vai continuar mal And ainda. it endures worse and still. Não compreende They cannot que understand Deus that God muda situações. change situations. E a Bíblia And diz then the Bible says que Jó, that Job, mesmo assim, despite of this, ele não pecou. he didn't sin against God. E um certo dia, In the right day, vai os amigos de Jó they went, the friends of Job, oferecer sacrifícios a Deus. to offer sacrifices to God. E quando ele chega diante de And Deus then when they began to enter in the presence of para God, oferecer o to sacrifício, offer the sacrifices. aí eu quero que você abra em Jó So 42. I'd like you to open there in Job 42. Jó 42. Job 42. Abra sua Bíblia, Open your Bible por there. favor. Jó 42. Job 42. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó 42. Job chapter 42.
Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Verse 2. bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Verse 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Verse 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. 5. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Verse 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verse 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 cardeiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós, e o meu servo Jó orarás por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Verse 9. Então foram Elifaz, o Temamita, e Bildade, o Suíte, e Sofá, a Matita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Verse 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto antes possuía. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quantos entenderam? How many understood this? Quantos compreenderam? How many could understand? O Senhor manda Jó Our Lord speaks for Job orar pelos seus 3 amigos, to pray for his friends. aqueles que lhe acusaram Those, the same friends that were do seu accusing him sofrimento, in the suffering time de pecado, of suffering, de falta of com Deus. that he was sinning against God. E Deus ordena And then God gave an order aos amigos de Jó to the friends of Job, a levar sacrifícios, and then to lead e que sacrifices, Jó oferecesse a Deus, and then that Job should offer these porque Deus sacrifices, aceitaria o sacrifício de Jó because God should accept these sacrifices from Job pelos seus amigos, by his e Deus friends, aceitaria a oração de Jó and then God should accept the prayer of Job pelos seus amigos. by his friends. Jó levantou as mãos And then Job lifted up his hands e ele orou a Deus and he was praying for God, por aqueles que lhe acusaram, for all of those that were accusing him, para aqueles amigos, for those friends, aparentemente amigos, apparently what they were que na hora friends, que ele mais that precisava, in the time that he was needing more, lhe viraram as costas. they were given the back, Disse que ele estava em pecado, speaking for them that he was mas in sin. agora esses amigos de Jó But now these friends of Job, precisa they need da intercessão the intercession de Jó. of Job. Eu quero profetizar nessa noite. And I would like to prophesy here in this place, Se aquela pessoa if that person que tem te acusado, that are accusing you, tem falado alguma coisa contra você, that are speaking against you something, tem te prejudicado de alguma maneira, and bringing some prejudice for your life, Deus vai trabalhar God will work, que esta pessoa that there this person vai chegar com você and will touch before your e presence, vai dizer: ore por mim, and then will speak to you, pray for eu me. preciso da tua oração. I need your prayer. E eu quero dizer nesta manhã: And I will speak here in this morning. não permita Don't give the que permission a raiz de amargura that the roots entre no seu of coração pain should stay inside of your pelas pessoas heart, que lhe acusam, by the persons that are accusing pelas you, pessoas que lhe fazem mal, that by the persons that are making something evil against you, mas ame elas, but love them ajude and elas, help them, porque elas são pessoas que precisam de Deus. because they are people that need E God, Deus vai usar você and God will use you para for conduzir esta to pessoa lead this person até Jesus. unto Jesus. Você You, é escolhido de Deus you are a chosen person of God para conduzir esta to pessoa lead these persons ao plano da to salvação. the salvation plan. Eu quero dizer nesta I manhã: would like to speak here in o this morning. sofrimento, The suffering, ele vem
He comes. mas ele não é It permanente. is not permanent. Ele é passageiro. It will pass. A luta passa, And the struggles o pass. sofrimento And passa. the difficulties pass. Salmos 30, versículo 5. And Psalms chapter 30 verse Está 5. escrito: It is written. o choro pode durar uma The noite, cry endures one night. mas a alegria, But the rejoice. ela vem pela manhã. It comes on morning. Se você está chorando If hoje, you are crying right now today. te prepara, And prepara-te, prepare yourself. porque a alegria virá. Because the rejoicing that Hoje will você come. está chorando, Now while you are mas crying. amanhã But tomorrow você vai se alegrar. you will rejoice. Esta semana choveu And bastante, this week we had a lot of mas rain. hoje o sol está But brilhando. today we can see the sunshine. Esta semana teve muita nuvem nublada, So we had many cloudy days this week. mas hoje o céu está lindo. But today we can see a Assim very é a sua beautiful vida. sky. It is your life is in the same way. A luz vai brilhar The light will shine. e Deus vai mudar a tua história. And then God can change your history. Deus mudou o cativeiro de Jó. And then God changed the captivity of Deus mudou a história de Moisés. Then God changed the history of Moses Do deserto, from the wilderness. ele foi ser legislador de Israel. And then he went to be ruler in Israel. Deus mudou a história de José, And then God changed the history of Joseph. And that was a young que man era odiado pelos seus that was irmãos. hated by his siblings. Que os seus irmãos não compreendiam o projeto de Deus na sua vida. Because his brothers could not understand the Mas plan that God Deus had o in his colocou life. But God wanted him como governador as a ruler de toda a terra do on Egito. all the Egyptians' land. Quero dizer a você nesta I would manhã like to speak to you here que Deus this tem um morning projeto nisso. that God has a project Que in you. Deus tem um projeto nesse teu God sofrimento. has a project in your Que as suffering. coisas não vai ficar assim. That all things will not Deus stay vai this mudar a way. tua história. God can change your history. Deus vai virar o teu God cativeiro. will change your captivity. Porque Ele tem visto a tua Because He oração has seen your prayers. e o teu desejo And then your desire de servir. to serve Him. Quantos digam glória a Deus por How isso? many can glorify Him? Quantos digam glória a Deus por isso? How many can glorify Him? Eu gostaria de orar junto com você. I would like to pray together with you now. Amém, pastor? Amen. Vamos colocar aí em pé, por favor. Please stand up. Aleluia.